Fala, empreendedor! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Belcast, o podcast da Bel Office Cowork. E hoje estamos aqui com Vinícius Vasconcelos. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado Muito por obrigado. participar com a gente aqui. A gente acompanha você na rede social, né, e vê o quanto de conteúdo na parte da alimentação, né, que você compartilha, né, com seus clientes, que você atende. E aí a ideia hoje é ter você no nosso podcast para falar muito sobre esse desafio que o empreendedor tem da correria, da agitação, ao mesmo tempo ter que se alimentar, ter que se cuidar. Então, o convite de tê-los aqui hoje é para a gente discutir muito nesse bate-papo que eu comento com todos os convidados. É uma mesa de bate-papo que nós temos para compartilhar conteúdo para o empreendedor que segue a gente, né, e que possa aprender um pouquinho com todos os convidados que a gente traz. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Maravilha, para mim é um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento e agregar na saúde, na qualidade de vida e talvez na longevidade do empreendedor, né? A gente tem aquele ditado, como eu te falei anteriormente, que um CNPJ forte não é formado por um CPF fraco, então a gente precisa realmente ter essa autonomia de que a saúde ela vem em primeiro lugar, e se o empreendedor ele quer ter aquele negócio prosperando, ele precisa realmente cuidar da alimentação principalmente. Até porque a alimentação, né, previne várias doenças, né? Ponto de partida aí para ter realmente uma qualidade de vida bem melhor. E o meu intuito aqui é justamente poder agregar em relação a isso, esclarecer algumas dúvidas em relação à alimentação. Tem talvez muitos mitos, muitas dúvidas, tem muita coisa que a gente pode compartilhar aqui. E a gente pode iniciar agora, talvez desmistificando algumas coisas, né, em Com relação a isso. certeza, pô. Você já viu que o papo vai ser bom hoje, né? Ó, já, aqui por mim, que já toma muito café, que tenta, né, seguir o horário ali da alimentação e muitas vezes a gente não consegue, que toma aquele chopp no final do mês e vê o impacto, inclusive disso até na própria musculação, no impacto que a gente tem, já que a gente está falando também de alimento, né, enfim. Então tem muita coisa boa para a gente conversar hoje. Eu vou começar apresentando um pouco do Vinícius, né? Vinícius, a gente vai falar aqui de uma forma geral o seu currículo, mas também a gente costuma deixar para o nosso convidado falar um pouco dele mesmo, né? Da sua formação, né? Enfim, e desse desafio, por que a nutrição? Vou falar aqui rapidamente, o Vinícius ele é nutricionista, né? Pós-graduado, né, em nutrição clínica e esportiva e atua ali, e hoje vai nos ajudar a entender como podemos equilibrar uma rotina intensa de negócios com a alimentação saudável. Assim, Vinícius, eu vou te pedir para a gente iniciar esse bate-papo, como eu falei, pedindo para você se apresentar um pouquinho, né? Quem é o Vinícius? Quantos anos o Vinícius tem? Quantos anos já de profissão? Por que a nutrição? E aí depois a gente entra de fato naquele bate-papo sobre o que a gente Perfeito. iniciou aqui a conversa, que é alimentação saudável e muito mais assuntos. Maravilha. Eu tenho 26 anos, aparento ser jovem, mas já tenho basicamente 5 anos de experiência nessa área de nutrição esportiva, nutrição clínica. Já atendi mais de 1.000 pacientes nessa jornada durante esses anos todos. Já pude realmente agregar com a saúde de muitas pessoas. E eu sempre tive essa afinidade pela, ou era educação física ou era realmente nutrição. Eu sempre tive isso em mente desde o ensino médio, né? Era o meu principal intuito. Então, tudo me levou realmente a cursar nutrição. E hoje já são 5 anos de formado, ajudei várias pessoas e me orgulho bastante disso. Realmente, talvez eu aparente ser realmente um pouco jovem, mas já tenho uma bagagem bem expressiva. Já consegui ajudar muitas pessoas, especialmente nesse âmbito em relação a empreendedores, seja na área de saúde, por exemplo, médicos que atendem em particular, fisioterapeutas, empresários. Então, realmente, a gente conseguir tentar conciliar a rotina de trabalho com a alimentação é muito importante atualmente para a gente conseguir agregar mais em saúde, né? Mas é basicamente isso. A minha especialidade realmente é com ênfase nisso, a minha pós-graduação em nutrição clínica e esportiva. Então, todos esses anos me formaram, né, esse conhecimento e eu espero hoje aqui poder agregar um pouco mais em relação a esse conhecimento e passar para o empreendedor conhecimentos práticos que ele consiga aplicar ali no dia a dia e, consequentemente, melhore o bem-estar dele. Pronto. Então a gente começa justamente com essa pergunta, né, para você de como é que você acha, né, entendendo que esse empreendedor,
né? Que está iniciando, montando a sua empresa, ou que já tem um tempo, mas que assim não consegue aquele horário, né, tranquilo, de certa forma. Digo, boa parte dele. Tem alguns que de repente já chegou no nível que está tranquilo, consegue ali tomar seu cafezinho, consegue almoçar próximo do meio-dia, Sim, ter aquele lanche, né, que eu aprendi muito isso também. Você tem que ter o momento ali da tarde de isso. comer a proteína também, e à noite, que eu achava que não tinha que jantar em alguns momentos. É bom, outros não. Então, assim, eu queria entender um pouco com você, até o impacto, né, que a gente pode entender desse profissional que não se alimenta bem, o que que isso pode impactar na vida dele, e como, de repente, você entende que ele pode, né, driblar isso, como é que ele consegue, né, se organizar minimamente para não ser impactado, né, por essa má alimentação, diria assim, dessa forma. Pois assim, o empreendedor, ele é reflexo da empresa dele, né? E vice-versa. Então, para que ele consiga ter o mínimo de saúde, ter uma qualidade de vida melhor, bem-estar, performance, eu colocaria como o mínimo, vamos dizer assim, que ele faça pelo menos 4 refeições diárias. Colocaria café da manhã, almoço, lanche da tarde, que é muito importante, e jantar. Pensando em âmbito, em aspectos estéticos, sei lá, emagrecimento, ganho de massa muscular, ou até mesmo somente por uma questão de saúde, a pessoa precisa ter o mínimo de 4 refeições diárias, até para que a gente consiga abranger ali metas diárias de consumo de carboidrato, de proteína, de gorduras saudáveis. Então, o que acontece? O que eu já vi muito na minha prática clínica no consultório é de pessoas que fazem basicamente 2 a 3 refeições, especialmente empreendedores que estão na correria do dia a dia não conseguem, de fato, incluir ali lanches intermediários, principalmente. Então, muitas das vezes eles pulam o lanche da tarde, principalmente, né? Só almoçam, só tomam café da manhã, almoçam e fazem um jantar. Então, fica um espaçamento muito longo entre o almoço e o jantar. Exatamente, eu te E falo que eu aí, já fiz várias vezes isso. e aí o que acontece? Ele chega no jantar com muito mais fome. Então a probabilidade de acabar exagerando, comendo mais do que deveria é infinitamente maior. A gente sabe que hoje o ponto principal para aquele empreendedor que quer emagrecer, por exemplo, é déficit calórico. Ou seja, ele precisa ter um consumo de calorias menor em relação ao que ele gasta no dia a dia. Então pode ser que esse problema de pular o lanche da tarde e chegar no jantar com mais fome pode acabar automaticamente exagerando, comendo mais do que ele gasta, e aí realmente vai de contra com o que a gente prioriza em relação ao emagrecimento. Então qual é a ideia? Se a gente tem uma rotina corrida, né? O empreendedor tem uma rotina corrida, não consegue parar para fazer um pão com ovo, talvez uma refeição mais elaborada, ele pode muito bem, por exemplo, consumir aquele iogurte proteico, né? Ioprópera, Cajuba, enfim, tem muitas marcas atualmente no mercado justamente visando essa questão da praticidade. Então seria muito vantajoso se ele pudesse tirar nem que seja 2 minutos para fazer uma opção prática como essa. Então, dentro de um plano alimentar que eu monto, por exemplo, com os pacientes no consultório, eu priorizo opções práticas ou opções mais elaboradas de acordo com cada paciente. Então, se a gente tem aquele empreendedor que realmente tem menos tempo para fazer refeição, à tarde especialmente, a gente coloca ali uma porção de fruta com whey protein, que é uma proteína super prática, é só é, tirar ali do pote, misturar com uma fruta ou um iogurte natural, enfim. Tem várias combinações que a gente consegue realmente colocar ali naquele horário para que ele consiga manter o fracionamento, né, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, e automaticamente consiga ter uma qualidade de vida e nesse âmbito estético também. Então tem várias opções práticas que a gente pode incorporar nessa ocasião, né? Seja iogurte proteico, whey protein, talvez sanduíche natural, que ele possa preparar ali no final de semana, que geralmente tem mais tempo. Já pode fazer ali 6 unidades, 7 unidades para a semana inteira e pode aí todo dia, quando for sair de casa, pegar da geladeira uma unidade, talvez guardar se ele tiver na empresa dele um frigobar, né? Ou até mesmo puder fazer alguma outra opção que ele possa utilizar micro-ondas, enfim, tem várias possibilidades. Então, o ponto principal é ele tentar identificar na rotina dele o que ele poderia levar para o trabalho, né? Se fosse o caso, se for o caso de levar opções que precisam ficar sob refrigeração. Então, geralmente isso em consulta a gente pergunta pro paciente, pro empreendedor. Então, se ele tem, por exemplo, na empresa dele, geladeira, micro-ondas, um fogão, talvez que possa preparar alguma coisa. Então, tudo gira em torno em relação à rotina dele, que ele tem disponível para a gente poder implementar opções que ele consiga realmente fazer. Né? Mas sempre dá para Perfeito. ajustar. Né? Eu sempre falo que quando a gente se propõe a fazer o mínimo para ter mais saúde, para ter mais qualidade de vida, a gente consegue, né? Só ter um bom direcionamento
e talvez ajustar alguns pontos em relação à rotina que a gente consegue incluir. Você tocou num ponto importante, e ouvindo aqui você falar, eu venho. Até estava analisando a minha rotina, e foi como você pontuou. Cada um tem uma estratégia e depende do objetivo, né? Depende Justamente. do objetivo dele. Minimamente ele consegue, né, se adaptar ali para tentar, dependendo do objetivo dele, sendo ganhar massa, como você falou, ou emagrecer, ele conseguir minimamente se adaptar ali para conseguir. Eu tinha antes uma rotina muito como essa que você descreveu. Eu saía de manhã, tomava um café da manhã, almoçava entre meio-dia e 1 hora, e depois só ia jantar lá por volta das 8, 9 horas da noite. E eu não entendi até mesmo algumas situações, alguns sintomas que eu tinha de cansaço, de algumas coisas. Aí eu comecei a Justamente. malhar nesse mesmo ritmo, né? Tomava um café e o café depois não tinha uma proteína, não tinha Pois um é. ovo, E eu tinha, imagino que tu não conseguia render durante o treino por conta disso também, né? não rendia no treino, até conseguia, né, assim, mas depois impressionante como eu sentia um cansaço, assim, eu ficava, nossa, parece que sei lá o que aconteceu. Eu não conseguia render o resto do dia. Eu Justamente. ficava cansado, impressionante realmente o impacto que a alimentação ela traz pra gente, impressionante mesmo. E, claro, o meu caso, eu comecei a fazer exercício físico para tentar, na verdade o meu era muito mais manter ali e, claro, ganhar massa muscular, né? Mas e para isso era exigido que eu tivesse mais proteína, né? Então era de manhã, era no almoço, era à tarde, como você falou, por exemplo, às vezes eu parei para analisar o meu momento e falei, não, mas quando eu percebo, não, já foi à tarde, eu já não comi, não lanchei, não fiz nada. Aí Justamente. entra um whey, entra alguma coisa Sim. que, cara, tu tem ali guardado para o plano B. Tá certo que teu objetivo ele pode ser mesmo você comer um lanche, né, que de repente te agrada Uhum. mais e tudo. Mas se não der, como você falou, tem que ter o plano B. O, 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 Justamente. o importante é que ele se cuide, né? É. Isso E aí realmente entra a questão da organização. Independente de qual seja a rotina que o empreendedor tem, ele precisa ter o mínimo de organização, né? Geralmente a gente tem mais tempo no final de semana, né? Então qual é a ideia? Tentar elaborar ali algumas refeições para já ajudar durante a semana. Durante a semana realmente é bem corrido, cada um tem a sua rotina de trabalho, os horários são bem apertados. Então se ele for deixar, por exemplo, para preparar durante a semana essas refeições, seja almoço, jantar, lanche da tarde, ele vai acabar optando por opções mais práticas. E na grande maioria das vezes pode ser uma opção realmente que tenha uma quantidade de sódio muito alta, uma quantidade de gordura saturada muito alta. Então, quando a gente opta pela praticidade, mas ele não consegue se organizar, é muito fácil ele ir ali num supermercado e comprar um esquilho, um biscoito recheado, um alimento industrializado que não é saudável. Então, em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando o que ele quer alcançar. Então, sempre dá para fazer boas escolhas, né? Nesse caso, o que a gente comentou sobre whey protein, frutas, sanduíche natural, tem uma infinidade hoje de opções, até mesmo industrializado, que são boas opções, né? Apesar de ser industrializado, mas são alimentos saudáveis, né? Com ingredientes ok, que dá pra gente incluir na rotina. Ele só precisa ter esse discernimento de fazer boas escolhas e tentar incluir opções realmente que sejam condizentes com essa questão da saúde, né? Além da estética, é que é o você principal. Você pontuou aí biscoito, né? São coisas que às vezes é porque a pessoa bota na mochila. Pô, mas ele pode fazer uma fruta ali, Sim. cortar, levar, uma maçã, uma banana, enfim. Eu acho que ele pode fazer essa troca, é muita opção. Uhum. Volto a dizer, o objetivo, né? Dele que. Justamente. Inclusive, em relação a isso, atualmente a gente tem muitas marcas no mercado de produtos fits, né? Então, até essa questão de saber escolher qual produto seria o mais vantajoso, né, para ele, esteticamente ou de saúde, é importante para que a gente consiga conciliar isso. Então, por exemplo, a gente tem aquele exemplo bem claro do Nesfit, biscoito Nesfit. Então, geralmente, 6 unidades desse biscoito giram em torno de 600 calorias, 700 calorias. Então, concentra-se uma quantidade de calorias bem significativa que tu poderia muito bem comer, talvez, 3 pães com ovo se a gente fizesse essa troca de caloria, né? Então, saber escolher as opções, mesmo em relação à praticidade, é importante também. Então, tem até produtos no supermercado que são realmente práticos, mas ele vem mascarado ali com aquele nome, né? De fit. Ah, é fit, eu vou acabar optando por esse que talvez seja melhor. E na realidade, se a gente fosse fazer uma troca inteligente, aquela opção não seria tão interessante.
Entendi. Inclusive me fez lembrar que a minha esposa ela já comprou um wheyzinho que tem, parece iogurte que você de morango, enfim, tem várias opções. Esses tem o whey mesmo, né? Aquele Sim. potão que você vai Isso lá, seria mistura, o show de bola. iogurte proteico, no caso. Pronto, Uma bebida proteica. minha dúvida, funciona? De fato funciona? Não seria essa a pergunta. Sei lá, Se é bom, talvez. pronto, é É. isso. Sim, sim, é uma opção super prática. Atualmente tem muitas marcas, né? Como eu te falei. Tem essa da Piracanjuba, tem da Iopro, que é Danone, tem Verde Campo, enfim, tem uma infinidade de opções. E geralmente quando eu prescrevo, pensando nessa questão da praticidade, eu sempre coloco uma opção que fique beirando ali uma margem entre 20 a 25 gramas de proteína, né? Que tem versões com essa quantidade, mas sim pode ser uma opção super interessante, né? Então, se a pessoa não consegue fazer, por exemplo, pão com ovo à tarde, uma crepioca que precisa de mais elaboração, mais tempo, ou um sanduíche natural, ela pode muito bem optar por um iogurte proteico, que geralmente é ou é iogurte proteico ou é bebida láctea proteica, e uma fruta. Já substitui, por exemplo, essa opção. Então ele consegue abranger uma boa quantidade de proteína, carboidrato, gorduras boas. Então, realmente, é uma opção super válida pensando nessa questão da praticidade. Com certeza. A, a, a alimentação, a escolha, pô, eu vou já te dizer, assim, que até são dúvidas que eu tenho, e é legal a gente bater esse papo, até porque eu vejo você compartilhar muito na sua rede, né? Ó, Uhum. esse ou esse, o que que vocês acham? O que Isso. que tem muita caloria que não tem? Aí você explica, isso é legal. Mas eu vejo dúvidas, por exemplo, e aí, não sei, posso estar errado, mas parece que tem um equilíbrio ali entre o que que é saudável, que a maioria é, mas às vezes com que tem objetivo. Exemplo, você vai fritar um ovo. Aí, antigamente, eu fritava o ovo com a manteiga. Só que aí, depois de um tempo, aí vem até ensinamento de família, meu pai, não, não é saudável, utiliza a banha de porco. Isso. Aí quer dizer, aí eu já fico na dúvida, mas pro meu objetivo, o que que é mais indicado? Sabe se são dúvidas que a gente Sim. tem? Aí já vi nutricionista dizendo, não, banha de porco não é tal, a manteiga é mais indicada, ou não, usa o azeite de fato para fritar, enfim, o ovo. Em uma comparação como essa, o que que a gente poderia, que seria mais indicado, se dependendo se a gente for falar de objetivo, o meu, por exemplo, que é Uhum. ganhar massa, enfim, ou o que é mais saudável, o que que você poderia indicar, assim, comentar sobre? Pois é, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o perfil lipídico, né? É o perfil ali da gordura, o tipo de gordura. A gente tem gordura saturada e gordura insaturada. As saturadas, elas são mais relacionadas a doenças cardiovasculares. Então, essas seriam as que vocês precisariam reduzir o consumo ou realmente evitar. As gorduras insaturadas são as melhores, são as boas. E aí, por exemplo, a gente tem a manteiga, a banha de porco, o óleo de coco, que são fontes de gorduras saturadas. Uhum. Essas, teoricamente, a gente precisaria reduzir ou evitar o consumo. Em contrapartida, a gente tem as gorduras insaturadas, que são óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, o azeite, a margarina, inclusive, né? É uma opção atualmente de gordura saudável. De tanto a gente falar mal Pois da é, margarina, pois é, a indústria acabou modificando a composição, né? E atualmente, ela não tem mais na composição da margarina a gordura trans, né? A gordura hidrogenada, que era uma gordura ruim que trazia realmente muito malefício para a saúde. De tanto a gente falar mal delas, que a indústria realmente acabou trocando e substituindo essa gordura por fitosteróides, que são gorduras boas. Então, atualmente, a grande maioria das marcas já fizeram essa transição e realmente as margarinas são mais saudáveis do que a manteiga, por exemplo. Então, esse contexto de se é bom ou ruim, de fato, essas opções, a margarina, o óleo de soja, milho, granola, a própria margarina são opções mais válidas e mais saudáveis do que a manteiga, a banha de porco, o óleo de coco, por conta do perfil de gordura. entendi. Mas, independente do objetivo da pessoa, seja emagrecer ou seja hipertrofia, o que a gente precisa ter em mente é que nunca deve exagerar no consumo de gordura de modo geral, né? Cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, pensando em hipertrofia, que talvez seja o teu caso, talvez seja válido, né? Colocar um pouquinho ali de azeite na salada ou no preparo de alguns alimentos. Mas pensando em emagrecimento já é um pouco mais complicado, né? Já que é muito fácil superestimar a quantidade de calorias em virtude desses alimentos, que são fontes de gordura, porque cada grama de gordura tem 9 calorias e realmente acaba extrapolando muito essa quantidade, facilmente. Pô, pronto, tá vendo? Já vou trocar, não sabia. Dúvida ali, a gente aproveita para aprender cada vez mais e Sim. faz o ajuste, né? Legal. Isso são dúvidas, o que mais? Vamos entrar aqui na cerveja agora, né? Cerveja é um desafio, né, para quem gosta daquela cervejinha no final do mês.
que é difícil às vezes até não exagerar, enfim, né? A gente Sim, tenta, mas em alguns momentos extrapola. Eu queria entender até esse impacto também dela, né? Esse da alimentação que você explicou, muito bom. Mas até que ponto ela também, né, são dúvidas que eu tenho. Não sei se na parte da alimentação, com certeza você consegue explicar. Eu também tenho dúvidas com relação a esse impacto na própria musculação, né, que a gente tem. Mas falando da alimentação, quando a gente fala em quer perder, quer ganhar massa na musculação e cuidado com a alimentação, também pensa em perder, principalmente a barriga de chope, né, que muitos têm porque tomam esse sim, chope. sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse impacto que é. Eu já vi você falando também da caloria, do tipo da Sim, cerveja. sim, sim. Queria que você falasse um pouquinho nisso. Eu sou um cara que gosta da Heineken, né? Mas será que a cerveja mais indicada, ou menos pior, a gente poderia dizer Sim, assim? sim. Pois é, realmente o álcool por si só ele tem efeitos muito deletérios para a saúde em diversos aspectos. Especialmente esse ponto sobre a musculação, né? Quem faz musculação e tem o intuito de ganhar massa muscular, realmente o álcool por si só é bem prejudicial, porque ele basicamente impede a via que a gente chama de mTOR, que está diretamente relacionada à síntese proteica, ou seja, quando tu queres ganhar massa muscular, álcool não combina nessa mesma frase. E aí a gente tem diversas opções atualmente aí no mercado de cervejas até lights atualmente, que tem menos calorias, né? E tem cervejas que são zero álcool, inclusive se a gente fosse botar na balança, né? Tem várias opções que dá para encaixar realmente, né? Talvez na dieta, assim, dizendo. Mas o ponto principal é a quantidade e a frequência. Eu talvez diria que a gente não pode extrapolar cerca de uma vez por semana em torno de 3 a 4 unidades. Vamos pegar a que tu mais gosta, que é a Heineken. A Heineken, uma long neck, tem em média 140 calorias. Então imagina só, se tu for tomar 10 unidades de Heineken, já vai ser um adicional de 1.400 calorias, Nossa. além do que tu já come através da alimentação. Então imagina só, né? Se a gente fosse tentar conciliar de fato com a alimentação, com a dieta, por isso que a gente tem essa chance de aumentar mais gordura, especialmente gordura visceral, né? Gordura abdominal, porque a gente tem um excedente de calorias bem significativo se a pessoa tiver um consumo calórico muito alto em virtude da quantidade de cerveja que ela toma. E é difícil uma pessoa tomar só 3 long neck, né? Só 4 long neck. Ela tem que ter muito autocontrole realmente para ficar só nessa quantidade. É por isso que quando um paciente vem e me pergunta, Vinícius, dá para encaixar cerveja aqui? Eu geralmente oriento, eu deixo bem claro os riscos e os malefícios que isso pode causar. Mas se aquela pessoa está disposta a fazer isso e quer realmente conciliar sem abrir mão desses momentos, até porque eu digo que a alimentação ela não precisa ser muito radical, muito extremista. Tu pode ter teus momentos ali de confraternização com a tua família, com amigos e tal. Pode ter, sim, esse momento de lazer, de prazer, mas a gente tem que sempre ponderar a quantidade, a frequência para ter o mínimo de redução de danos possíveis. Então, não ultrapassar, por exemplo, 4 long necks em relação a essa quantidade de álcool, por exemplo, ela só perde para gordura. Cada grama de álcool tem 7 calorias. Então, realmente, além de ter os efeitos maléficos para a saúde, tem essa questão da parte estética que é muito prejudicial, realmente. Então, se a pessoa quer emagrecer, principalmente, beber cerveja em muita quantidade e tentar conciliar com a dieta é um pouco mais complicado porque E, é co- fácil de e extrapolar. quando a gente fala de outros tipos de bebidas, como o vinho, por exemplo, ou o uísque também, Uhum. eles também têm o mesmo impacto que uma Heineken, por exemplo, Olha, a geralmente quantidade. não, até porque eu particularmente não conheço ninguém que consiga tomar uma garrafa inteira de uísque, por exemplo, É, né? Então é muito mais difícil a pessoa tomar uma quantidade maior de bebida destilada do que de cerveja. Por isso que geralmente a gente orienta a vai no destilado porque é melhor. É melhor entre aspas, né? Porque teoricamente a pessoa vai consumir uma quantidade menor em relação à cerveja. Por isso que geralmente se a gente fosse colocar na balança, realmente a bebida destilada teria mais vantagem do que a cerveja. Mas se a gente fosse comparar de maneira bruta, o destilado ele tem mais álcool que a cerveja, mas o ponto principal é a quantidade em si. Entende? Então, se a gente fosse colocar numa lista de redução de dano, vamos colocar assim. De fato, em último lugar estaria a cerveja, por conta da quantidade que é muito fácil a pessoa extrapolar. Aí depois vem talvez o vinho, que é uma boa opção, né? Talvez um whisky. Aí varia muito da preferência da pessoa. Por exemplo, no teu caso, se fosse tomar um whisky, tu coloca misturante, tem tônica quando é gin, como é que funciona? Qual é a tua preferência? Bora pegar o teu exemplo. normalmente é com gelo mesmo, né?
Já bem mais novo, já provei com esses não, com Energético. energético, que eu sei que é uma bomba, e depois Sim, sim. pesquisando, eu parei e cortei. Então hoje é ele com gelo ou água, gelo de água de coco também que se faz, mas normalmente é mais com gelo normal mesmo, puro. Né? Mas eu tive muito essa dúvida, assim, porque eu gosto do vinho também. Uhum. Em alguns momentos, né, a gente até opta por trocar, Sim, sim. depende do momento, a ocasião que se tem ali, E o vinho né? talvez seja a bebida mais de boa que a gente tem, né? Geralmente uma taça tem em média 120 calorias, então é super tranquilo de tu conseguir conciliar um vinho do que em comparação a cerveja ou destilado realmente. Porque destilado, a grande maioria quer misturar com energético, e quando é energético zero, já tem muito mais malefícios realmente. Ou quando não, é tônica misturada com um gin, enfim. Esses misturantes também influenciam na quantidade de calorias, no quão malefício isso pode trazer para a saúde. Então, se a gente fosse colocar numa escala de prioridade, o vinho talvez seria a bebida realmente mais interessante, né? Porque geralmente a pessoa não vai, talvez, beber uma garrafa inteira de vinho, né? São 2 ou 3 taças no máximo, só pra ter É aquele momento verdade, ali é de verdade. prazer. Eu já vi alguns vídeos na internet falando dessas bebidas, como é que você pontuou agora, que a gente acaba misturando é um energético, pronto, fugiu aqui da Uhum. cabeça, mas rapaz, o energético, eu já vi alguns vídeos fazendo uma comparação, até fiquei na dúvida, aproveito para perguntar para você, a pessoa comparando assim, um nível de açúcar, quantidade de açúcar de fato tem, e aí um vídeo colocando, olha, tantos colheres de açúcar, é uma quantidade Sim, sim. grande. É isso mesmo, esses energéticos, eles têm realmente uma quantidade muito grande de açúcar? Geralmente sim, esses vídeos que a gente geralmente vê na internet, eles fazem um comparativo da quantidade de açúcar, de carboidrato que a gente tem ali naquela bebida em açúcar refinado, né? Açúcar de mesa que tu tem ali, consegue quantificar, por exemplo, quanto teria naquela bebida. Sim, de fato, realmente tem bastante açúcar. Então, as melhores opções, até para essa ocasião de misturar com a bebida destilada, seria ou o gin, seria o energético zero, né? As bebidas zero calorias, elas levam muita vantagem atualmente, tanto que saiu, por exemplo, um estudo recentemente do que a Coca Zero, ela tá ficando até acima da Coca tradicional, né? Justamente por conta dessa consciência que a maioria das pessoas vem criando atualmente de que a alimentação é o ponto de partida para te ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais performance, mais longevidade. Então, hoje as pessoas estão optando mais por Coca Zero por conta dos benefícios que ela tem. Benefícios entre aspas, né? Porque os ingredientes Sim, realmente são os mesmos, mas sim. pensando em consumo calórico, ela leva muita vantagem, né? A gente tem um debate muito grande atualmente em relação a isso, até porque as pessoas colocam na balança entre a parte estética e de saúde, né? E um exemplo bem claro disso é o suco de laranja e a Coca Zero. Pensando em emagrecimento, qual é o ideal? Qual é o mais saudável? Então, realmente varia muito com o contexto, no caso. Realmente, a Coca Zero não vai ter caloria, então, de forma alguma, ela vai influenciar naquela parte estética. Se a pessoa quer emagrecer, não vai influenciar em absolutamente nada tomar Coca Zero, né? Talvez uma quantidade de 200 ml, 300 ml. Em contrapartida, tomar o suco de laranja, que tem muita caloria. Um copo de 300 ml tem mais de 120 calorias, né, em relação a esse suco de laranja. Então pode ser que tenha ocasiões que a pessoa seja até mais aconselhada a tomar Coca Zero do que o suco de laranja, dependendo da ocasião. Se for praticamente, não vai ter malefício algum. Então depende muito do contexto para a gente avaliar realmente se é válido ou não optar por aquela opção. Legal. Olha, você deu o exemplo que eu estava pensando ainda há pouco sobre o que é saudável e qual é teu objetivo, né? Então acaba sendo muito isso, ó, Uhum. indicar um suco de laranja que tem muita caloria pode não ser bom em algum momento para ele. Olha só como são Justamente. as coisas, né? Agora eu queria falar com você sobre algo que o empreendedor, rapaz, ele toma, não vou nem dizer a cerveja, né? Que tem empreendedor que nem bebe, mas café, Vinícius, café. Eu queria, né, entender um pouco com você esse impacto. Cara, eu tomo bastante café. E em reuniões, principalmente, ou na correria do dia a dia, rapaz, se tiver café, eu tô ali com um copinho, eu tô tomando sempre. E aí eu queria entender até com você, até esse impacto mesmo, Uhum. até o quanto em excesso, né, Isso. que ele pode até fazer mal, né, para o empreendedor mesmo ali. Então, eu queria até te ouvir um pouco desse impacto, né, do café, nessa Uhum. correria. E às vezes a pessoa já vi gente não almoçando, não tô almoçando, não, vou tomando um cafezinho aqui. Aí lá para mais tarde eu almoço. Falei, cara, não faz isso. Eu já passei mal por conta disso. Então hoje Sim. claro, hoje eu tento seguir a regra mesmo, certinho horário, alimentação. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre café. Me presta aqui a tua.
quando você fala botar um pouquinho mais de água. Tá. Olha, o primeiro ponto em relação à ansiedade, né? A ansiedade atualmente ela vem crescendo cada vez mais e praticamente mais da metade da população tem ou já teve um quadro de ansiedade. Então, o primeiro ponto quando a gente fala em consumo de café, vamos levar para esse lado primeiro. Se a pessoa tem ansiedade, se ela for realmente tomar uma quantidade muito grande de cafeína, pode ter impacto negativo em relação a isso, né? Ou seja, aquela pessoa que tem ansiedade, um quadro de ansiedade, ela pode ter uma exacerbação daquele quadro de ansiedade por conta do excesso de café, né? Nesse caso, a cafeína. E aí, o segundo ponto seria em relação se aquele café ele tem açúcar, por exemplo, se ele é com leite, se ele é sem leite, se ele é com açúcar, sem açúcar. Então, se a gente fosse colocar, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, né? Um empreendedor que quer emagrecer e toma, talvez, sei lá, entre 5 a 8 xícaras de café, uma xícara de café, né? Com açúcar durante o dia. Então, são xícaras de café com açúcar que ele não está contabilizando. Então, imagina só, no final do dia, quanto ele vai estar ingerindo de calorias extras por conta desse cafezinho que parece teoricamente inofensivo, mas quando a gente vai contabilizar essas colheradas ali no café de açúcar, o quanto pode influenciar nessa questão da parte estética ali. Mas em relação à saúde, se a gente fosse considerar, por exemplo, uma quantidade recomendável, o ideal, pelo menos pela OMS, é que a gente não utilizasse a cafeína a partir das 16 horas em diante, porque já poderia ter um efeito negativo até no sono, por exemplo. Então, aquele empreendedor que realmente toma muito café, isso pode trazer alguns malefícios em relação a isso. Ansiedade, um quadro de insônia, a questão da qualidade do sono. E também se esse café ele tem açúcar, aí pode realmente acabar influenciando nessa parte de calorias em si. Até porque o ideal seria que ele tentasse trocar, por exemplo, o açúcar normal, açúcar de mesa, por um adoçante. Não tem caloria, é mais saudável. E ele talvez consiga conciliar esse prazer em tomar café com a questão da parte de saúde, estética e afins. E sem açúcar, que é o meu caso. Eu não tomo café com açúcar. Super tranquilo, então. Se for É, uma xícarazinha, dependendo de qual seja as tuas não, a preferências. xícara não dá, mano. Tem que ser o copinho ali que a gente tem, tá com a Então gente. super de boa. Só não pode sempre em excesso, né? Até porque quem Isso. tem gastrite, né? Isso Justamente. pode Quadro impactar. de gastrite, refluxo, esofagite, problemas do sistema gástrico pode ter uma influência realmente. Então, geralmente a cafeína, além de exacerbar a questão da ansiedade, causar alguns malefícios em relação ao sono, insônia, pode também influenciar nessa questão da gastrite, né? Do refluxo, pode acabar realmente aumentando a inflamação dessas condições clínicas, realmente. O excesso de cafeína. Ah, show de bola. Assim, e para quem, dependendo do objetivo, quer ganhar massa ou quer perder peso, ele tem que conciliar tanto a alimentação como também o exercício físico ou não necessariamente assim? Ele tem que ter aquele exercício físico para somar e para facilitar para ele chegar àquele objetivo dele? A pessoa que quer ganhar massa muscular. Isso. Não, eu digo assim, a alimentação junto Atividade com a física, atividade musculação. física. Se ele precisa, se uma complementa a outra para chegar nesse objetivo, sendo ganhar ou sendo perder, Uhum. né? Sendo perder sendo emagrecer, corrigindo, ou sendo ganhar massa muscular. Com certeza. Eu diria que alimentação e atividade física, especialmente a musculação, ou até mesmo o CrossFit, eles andam juntos. Então, aquela pessoa que, independente do objetivo que ela tenha, seja hipertrofia, seja de emagrecimento, ela precisa tentar conciliar a atividade física e a alimentação. Até porque, por exemplo, aquela pessoa que está visando emagrecimento, ela precisa fazer um déficit calórico, consumir menos calorias do que ela gasta. Se ela não fizer musculação, a chance dela perder massa muscular nesse processo e ficar mais flácida é maior, por conta da ausência da atividade física, especialmente a musculação. E aquela pessoa que quer ganhar massa muscular, se ela não treina, ela não vai ter o estímulo para ganhar massa muscular. Então, só alimentação para um objetivo de hipertrofia não é suficiente. E só alimentação para um objetivo de emagrecimento a longo prazo não é suficiente. Então, realmente, um complementa o outro. Então, nesse caso, realmente, o ideal seria tentar conciliar não só a alimentação, mas também os treinos e vice-versa, pensando em qualquer objetivo. Até porque, se um ficar ausente do outro, a gente vai ter algum tipo de malefício, seja de perda de massa muscular, emagrecimento, flacidez, ou até mesmo um ganho de gordura maior em um processo de hipertrofia, né? A gente tem características bem distintas nesses dois objetivos. De um lado, tu precisa consumir menos calorias do que tu gasta, que é emagrecimento. De um outro, tu precisa consumir mais calorias do que tu gasta, que é a hipertrofia. Então, são dois extremos bem diferentes.
Então, desse lado aqui, de hipertrofia, se tu mantém somente alimentação e não dá a devida importância para musculação, tu pode acabar ganhando mais gordura até do que massa muscular por conta do superávit calórico. Então, em qualquer ponto, a gente vai ter que dar ênfase nas duas coisas, na alimentação e na atividade física, para que a gente consiga ter uma melhora e um ganho mais assertivo. Perfeito. Show de bola. Ó, você tá vendo a aula que é, né, esse Belcast. Feliz pra caramba da sua participação. Que bom. Imaginei que ia contribuir bastante aqui com os empresários que seguem a gente. A ideia é toda essa, como eu falei no início, né, a gente compartilhar conteúdos são relevantes, né, principalmente para esse empreendedor que fica ali na correria do dia a dia. Já peço para você seguir aí a gente nas redes sociais, né? Na rede social da BeOffice Cowork, tem BeOffice Studio agora, e lá no YouTube você vai procurar BeOffice Studio e você vai ver esse episódio e os outros que a gente também tem como convidados empreendedores, empresários, como o Vinícius Vasconcelos. Vinícius, eu queria te pedir que dica que você, né, pudesse dar para esse empresário que ali está na correria. A gente ouviu o que, que é bom, o que, que não é, o que, que tem impacto, o que, que não tem, né, para essa correria, para esse dia a dia dele. Mas assim, minimamente, o que, que você poderia sugerir para esse empresário, né, que está ali na correria do dia a dia, da semana, né? O que, que ele poderia, de que forma ele poderia minimamente se organizar ali para diminuir esse impacto, né, na alimentação saudável, enfim, na rotina dele, do dia a dia dele. O que, que você poderia dar essa dica aí para o empreendedor? Bom, vou reforçar novamente aqui que CNPJ forte não é feito com CPF fraco. Então, a sua empresa é reflexo de você, da sua saúde. Então, a gente precisa realmente ter essa clareza de dar devida importância para alimentação, atividade física, hidratação, sono. São diversos aspectos que envolvem essa melhora em relação à sua saúde e automaticamente à prosperidade da sua empresa. Então, as orientações mais básicas que eu posso deixar aqui é realmente que a gente consiga conciliar e você fazer no mínimo 4 refeições, tentar incluir pelo menos 3 porções de frutas e vegetais ao longo do dia. Geralmente isso é muito, eu falo que é inegociável, né? Incluir mais frutas, mais vegetais no dia a dia, até para a gente ter esse aporte de vitaminas, minerais. Sabe aquela percepção de cansaço que você sente? Pode ser uma falta, talvez, de vitamina B12, de vitamina D, de ferro, de algumas vitaminas que realmente têm papel fundamental através desse consumo de frutas e vegetais. Então, tentar fazer no mínimo 4 refeições, especialmente colocando proteína em todas elas, no café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Manter uma boa hidratação também. Você pode multiplicar 40 ml pelo seu peso e você vai saber a quantidade ideal de água que você precisa na realidade tomar. Além de incluir as frutas, vegetais, fazer atividade física. Então, de modo geral, para que a gente consiga ter essa melhora em diversos aspectos de saúde, de longevidade, de disposição, para que você consiga conciliar a sua rotina de trabalho, mas também consiga ter disposição, consiga ter uma performance, consiga ir para a academia sem se sentir totalmente cansado e consiga realmente colocar a sua empresa para prosperar cada vez mais. Então, a alimentação hoje ela corresponde a 70% do que aquela pessoa ela visa. Então, geralmente, seja qual for o seu intuito, saiba que a alimentação tem um papel fundamental na melhora de diversos aspectos da sua rotina, da sua empresa, seja a vida pessoal, profissional. Então, realmente, a alimentação ela tem um papel fundamental em uma melhora de diversos aspectos, não só a melhora, mas também a prevenção, né? Até porque você não vai conseguir fazer com que a sua empresa prospere em uma cama, em um leito de hospital, né? Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de que hoje a alimentação ela pode prevenir muitas doenças, ela é o manejo de muitas doenças, então tudo gira em torno da alimentação. Então, eu deixo aqui a minha ressalva e a minha contribuição para que você consiga dar o primeiro passo em uma busca de uma vida mais saudável. Show de bola mesmo. Rapaz, assim, eu percebo, né, rápido nessa conversa que vira quase uma consultoria. A gente tá aqui conversando, diz, meu caso é esse aí, como é que fica, doutor? Então a gente já vai conversando e é muito bom. Mas aí já percebi que é importante primeiro, e eu só acho que é legal também você reforçar,
né? Esse acompanhamento, né, com o profissional. Não adianta. Rapaz, tá aí, olha que legal. Conversava com alguns amigos e aí eles, não, pô, já estou malhando. Aí, né, sem acompanhamento, sem nada, sem exercício, Sim, sem sim. nada, eu vejo vários colegas, pô, nada contra, mas eles vão para lá malhar e eu vi, assim, com acompanhamento de um personal, o quanto faz diferença e a Justamente. alimentação sendo acompanhado por um profissional. Quanta diferença faz? Porque o cara assim, não, eu acho que, assim, é só eu comer salada no almoço e de noite eu não É jantar. O verdade. restante eu vou tomando água, eu vou perder peso, eu vou... Dependendo do objetivo dele, ele tá fazendo, né? Tudo Totalmente o errado, cara. contrário, é tudo Então eu queria que errado. você reforçasse isso com relação até ao acompanhamento de um profissional Sim, sim, mesmo. sim, com certeza. A maior dificuldade de quem está buscando ter uma vida mais saudável, de ter um objetivo estético, é justamente talvez não ter ninguém para auxiliá-lo, para dar o devido direcionamento. Então, a maioria das pessoas que buscam iniciar uma dieta tem muitas dúvidas no processo. O que comer em certos momentos, o que substituir, o que variar, o que fazer quando talvez eu estiver na correria. Ah, eu vou ter um almoço no restaurante. O que eu posso comer naquele restaurante? Então, com a ajuda de um profissional, no meu acompanhamento, por exemplo, eu prezo muito por isso. Né? Sempre deixo claro que eu trabalho com acompanhamento. Então, aquele modelo convencional de consulta e retorno já deixou de existir há muito tempo, né? Então, qual é a ideia hoje? Aquela pessoa fazer acompanhamento. Então, a gente tem o primeiro contato, que é a consulta presencial ou online, e a partir daí a gente tem um acompanhamento. No meu caso, eu ofereço feedbacks semanais, a pessoa preenche um formulário para eu poder avaliar como é que está, por exemplo, a execução dela da dieta, hidratação, sono, disposição. Eu geralmente também me disponibilizo no WhatsApp e ofereço esse suporte. Então, sempre que ela tem alguma dúvida, alguma dificuldade, que surge alguma intercorrência, ela pode mandar mensagem para poder auxiliar. E isso está dando muito certo, né? Tanto que está aí diversos resultados positivos. Quem quiser olhar um pouco mais sobre esses resultados, tem meu Instagram, Vinícius Vasconcelos Nutri, que pode ver lá diversos feedbacks, diversos resultados positivos dos meus pacientes dentro desse âmbito de acompanhamento que está dando muito certo, graças a Deus. Muito bom, muito bom. É, eu vou deixar aqui o convite, né, para você que tá seguir a gente nas redes sociais, né? Eu ia pedir, e que bom que você já comentou, já deixou as redes sociais aqui do Vinícius, para você que quiser, né, se aprofundar mais no assunto, ou até mesmo vir uma consulta ali, né, marcar, Sim, agendar, sim, sim. procura na rede social o Vinícius ali, agenda que ele vai fazer toda a Isso, com programação. certeza. E você já percebeu o impacto que é, né? Você de fato está acompanhando, achar que está se alimentando da forma correta, e o outro lado é você estar sendo acompanhado por um profissional que, dependendo do teu objetivo, ele vai te indicar a melhor forma, o melhor direcionamento. Então, feliz por esse episódio aqui. A gente ainda não tinha, né, trazido, né, o profissional que pudesse falar da alimentação, Uhum, desse impacto, dessa correria. Então, você foi o primeiro deles que aqui. bom. Nós queremos ter outros profissionais, outras visões, e isso é legal. Outros assuntos, que a ideia é essa Uhum. também, sempre com aquela ideia do impacto, levando conteúdo para você que é empreendedor, né? Você que é empresário, que está na correria que todos nós estamos no dia a dia, né? Queria que você desse uma palavra final, né? Rede social você já falou, mas se quiser deixar algum recado para quem segue você, quem segue a gente, quem segue nas redes sociais, quem segue o Belcast, deixo esse momento ali para você falar. Reforça a rede social, é importante também para seguirem, para acompanhar. Se tiver site, o que você puder compartilhar esse momento para as pessoas que estão assistindo lá poder te seguir e poder de repente ter essa consulta profissional com você, o momento é agora. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco mais do meu conhecimento, da minha experiência em relação à nutrição e também agradecer por todos esses anos já de parceria, já tendo aqui na BioOffice desde final de 2022, eu acho. Então já tem relativamente um bom tempo que eu estou aqui e só tenho elogios quanto à empresa da BioOffice. Realmente pôde agregar bastante ao meu crescimento. Eu acho que parte do meu crescimento, tanto no Instagram, que hoje eu já consigo alcançar quase 11 mil seguidores. Eu comecei a atender aqui, eu tinha acho que menos de 3.500 seguidores. Então eu já consegui ter um bom retorno em relação a isso. E a BioOffice sempre estando ali nesse meio, nesse crescimento. Então realmente eu tenho a te parabenizar por toda essa iniciativa, esse trabalho em conjunto e podendo disponibilizar também para o empreendedor essa possibilidade dele poder aprender em relação à alimentação, ter mais de discernimento em relação a isso.
E eu gostei bastante desse convite. Espero voltar aqui outras vezes para a gente discutir ainda mais sobre esses assuntos. E quem quiser saber um pouco mais sobre meu trabalho, só ir lá no Instagram e digitar Vinícius Vasconcelos Nutri para conhecer um pouco mais sobre a minha metodologia, meus resultados, feedback de paciente. E vai ser um enorme prazer te ter aqui e poder te ajudar em relação ao teu objetivo também. Muito bom, cara. Olha, eu fiquei tão empolgado, né, com a conversa, o bate-papo, que eu acabei não perguntando, e normalmente eu faço a pergunta no final, como é que a Bel-Office hoje ela tem ajudado? E, cara, você já respondeu, e eu vou te dizer, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, entendeu? A Bel-Office, quando nasceu, era isso, é a gente poder ajudar. O propósito dela é ajudar empreendedores, empresários, cada vez mais a crescer. Então a gente fica muito feliz, né, de acompanhar você, porque não é só, tá ali, tem a sala, Sim, não. sim, sim. A equipe toda fica feliz e nós ficamos, acompanhamos tudo isso. E eu, cara, fico muito feliz mesmo que você consiga crescer cada vez mais e que sim, a Obrigado. gente volte aqui em algum momento para falar Sim. em um tema específico, um assunto voltado para alimentação, quem sabe. E deixo também o convite para você aí, segue a gente, curte, olha, vai lá no YouTube, né? Assim que a gente divulgar esse episódio número 7, curte, comenta e compartilha com outro empresário também, porque é importante, né, esse apoio de você. É você que faz esse Belcast crescer, junto, obviamente, com nossos convidados que estão aqui. Queria agradecer e até o próximo episódio. Muito obrigado.